Voltamos com o nosso Sempre com Você. Obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência. E já vou chamar a nossa dica de hoje para viver melhor, que você confere agora. Use protetor solar todos os dias, no mínimo fator 30. O melhor jeito de usar é aplicar e deixar secar por cerca de 30 minutos antes de se expor ao sol. Aqui damos uma dica: a aplicação do protetor solar pode ser uma das primeiras coisas que você faz ao acordar. Assim, até você sair de casa, a pele do seu rosto, pescoço e colo já está sequinha. E adquira um para o rosto e outro para o corpo. Cada fórmula é feita especialmente para a área do corpo onde deve ser usada. O protetor solar facial penetra na pele e ajuda na hidratação, deixando-a com aspecto melhor e dando luminosidade à região. Se a sua pele for seca, ele pode somar ao hidratante que você tiver aplicado antes. Hoje está nubladinho, mas você sabia que está no tempo nublado a gente tem que usar filtro solar? Sabia que dentro de casa a gente tem que usar filtro solar, padre? Sim, filtro solar em todos os momentos, viu, gente? É chato, né? Mas a gente tem que usar. Inclusive, isso é um puxão de orelha pra mim também, porque eu morro de preguiça de passar filtro solar. E a gente vai ver essas consequências só lá na fase adulta. Próxima vez que a gente falar sobre câncer de pele aqui, você vai saber um pouquinho mais sobre isso, viu, gente? Então, usa filtro solar, viu? Hoje o nosso tema é o Sínodo da Amazônia. Padre Adriano Stevanelli está aqui com a gente. Ele que apresenta o programa Respostas aqui todo sábado, está aqui com a gente, atendendo as solicitações, respondendo as perguntas. Às vezes dá tempo de responder, às vezes não dá para responder tudo, né, padre? É verdade. Olha, a gente fica às vezes salivando para responder algumas perguntas. E às vezes, gente, a gente usa de bom humor, né? E o padre usa de bom humor para falar certas coisas, justamente porque existem assuntos que existem perguntas muito fora do contexto, inclusive sobre o Sínodo da Amazônia, né? E aí eu quero saber do padre agora sobre esse assunto, né? Padre, quais são as principais dúvidas com relação a esse tema que tem causado até mesmo um alvoroço entre a população? Olha, o que nós temos que dizer é que as redes sociais viram uma Babel, né? E internamente a gente percebe que grupos de extremistas, e eu vou repetir, são grupos extremistas, ganharam um campo igualado. Por exemplo, do lado de um post extremista, você tem uma postagem oficial da igreja, como uma postura da CNBB, uma postura do Vaticano. E eu gostaria de dizer uma coisa que me chamou muita atenção. Eu nunca vi um site oficial do Vaticano dizer que, olha, basta com a falta de respeito. Ontem, quem for procurar o Vatican vai, eu nunca vi isso, porque os posts do Vaticano sempre só colocavam as notícias, mas o nível de baixo calão, gente, o nível é baixo, sabe? Fica abaixo das notícias, ao ponto de ter uma intervenção no post. Está dizendo lá, olha, a partir de agora as pessoas, né, que faltarem com respeito, que as agressões vão ser primeiro apagadas e as pessoas banidas, né? Eu vou seguir esse conselho, né? Vou seguir esse conselho porque nós temos que perceber que lado a lado hoje, primeiro porque tem público. Por que as polêmicas elas ganham espaço nas redes sociais? Porque tem público, né? Tem gente, eu digo assim, que tem muita gente que tem falta do que fazer, porque a pessoa que tem o que fazer, que está dedicado a um trabalho, a uma causa, não tem tempo para ficar criando vídeos, né, maquiavélicos. Eu diria, são coisas maquiavélicas que você encontra nas redes sociais. A desinformação é absurda. Então, complicando o sínodo, nós temos uma verdadeira campanha difamatória. Tem gente católico, tá? Não estou falando aqui de ateus, não estou falando aqui de protestantes, eu estou falando de católicos que se sentem mais católicos do que o Papa. Tá? É gente que reza terço, é gente que vai à missa, vive com o nariz empinado. Sabe o filho mais velho da parábola do filho pródigo? Eu que estou contigo há tantos anos, que faço tudo que... Sabe esse povo arrogante? Então, nós temos a desinformação. Nessa desinformação nós temos, esses dias, um padre, o sínodo vai liberar a ordenação de mulheres. O que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, meu anjo de Deus, o próprio Papa Francisco, que é a última instância na qual vai se sair uma exortação apostólica, depois de todas essas discussões, já se pronunciou sobre isso. Você sabia disso? Ele já disse, a minha posição é aquela que João Paulo II tomou. Não se fala mais nisso.
Isso não é um tema, isso não é a pauta. Agora, eu pergunto, onde foi que você achou isso no Instrumento Labores? Fui procurar no Instrumento Labores. Não achei. Então, vocês vão perceber que tem um processo de desinformação muito, muito bem guiada. Tem investimento atrás, tem dinheiro atrás. Você percebe pela construção, porque é gente que perde tempo para fazer vídeos, para acabar com a imagem da igreja, para falar mal do Papa. Sem contar que é um problema de fé, porque é gente que não acredita que aquilo que Jesus prometeu à igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer, Nosso Senhor garantiu que a igreja não ia passar incólume na história às adversidades, às tempestades, aos problemas. Mas iria dizer que em nenhum momento essa barca, como a gente costuma dizer, essa barca que é guiada por Pedro, né? Diga-se de passagem, eu tenho que lembrar agora esses dias, coisas óbvias, catecismo elementar, que o poder das chaves foi entregue ao Papa. Ah, nossa, mas tem um cardeal, porque agora se elege o cardeal da sua tendência, o Papa da sua tendência. O senhor falava isso no sábado, né, padre? Então, deixa eu ser uma coisa assim, piorar agora a situação. Vocês sabiam, tá? Catecismo elementar, que se todos os cardeais do mundo disserem A e o Papa disser B, adivinha, Daniela, o que vale para a igreja? B. B. Então, se você escolheu o seu cardeal, parabéns, ótimo. Todos os cardeais têm que ser escutados, mas todos, não uma preferência por causa da ideologia que eu tenho. Esse é o problema. Quem não tem ideologia? Aí você vai dizer, Padre Adriano, você não tem ideologia? Sabe o que não tem ideologia? Cadeira, o banco, copo, mesa, porque todos nós temos. Mas a questão é quando é que essa ideologia se torna extremista? Exatamente quando não tem espaço mais para o diálogo, não tem mais espaço para a reflexão. Então a desinformação sobre o sínodo é tão trágica que eu digo assim para vocês, tem pessoas cuspindo ódio nas redes sociais. Eu fui falar para uma senhora, essa notícia não é verdade, ela é uma fake sobre o sínodo, isso não é verdade. Passam 3 dias, eu voltei lá na página da Ilustre Senhora, que tem imagem de Nossa Senhora para todo canto. Eu também tenho, eu tenho grande veneração pela Mãe do Senhor. Está lá, continua lá. Então, não é a verdade que as pessoas querem. As pessoas querem justificar o pensamento bolha que você tem, né? E isso é muito perigoso, né, padre? Porque justamente causa essa questão da desinformação. No começo o senhor falava de 3 aspectos, né, do documento e que o senhor gostaria de falar. Então, eu posso dizer que se o Papa está dizendo, vamos escutar a igreja, vamos escutar a Amazônia. E num primeiro momento, assim, ele está dizendo, olha, eu quero ouvir o que a Amazônia tem para dizer. Né? Então, o que significa? O Papa está falando faz tempo que não tem nenhuma novidade. Primeiro, conversão pastoral. Conversão pastoral nos entende, é dentro da conversão pastoral que a igreja está convidando-nos a uma outra conversão, a chamada conversão ecológica. Sobre ecologia, a igreja está falando faz tempo. Sobre a Amazônia, a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil vem tratando de temas ecológicos já faz tempo. Mas em 2007, o tema da campanha da fraternidade foi sobre a Amazônia. Mas, padre, na doutrina social da igreja já tem reflexões sobre a questão ecológica? Faz tempo. Inclusive, o compêndio de doutrina social da igreja, estou estudando agora, porque diante da desinformação, eu estou pensando nas redes sociais, começar a fazer um projeto de apresentação do compêndio de doutrina social da igreja. Porque a moral sexual, todo mundo sabe, que pode e o que não pode. Mas a moral social, que é parte integrante do processo de evangelização da igreja, é uma ilustre desconhecida da grande maioria. E porque é desconhecida, ela é associada a comunismo, a socialismo, coisas que a igreja fala muito antes de comunismo e de socialismo, tá? Por exemplo, o compêndio de doutrina social tem um inteiro capítulo sobre as questões ecológicas. Então, o que é a conversão ecológica? Laudato Si. Quem é que vai entender o que o Papa quer no sino? Quem leu a Laudato Si? Aí, Antonielli, quem que leu a Laudato Si? Pouquíssima gente. Quem tem que trabalhar com comunicação católica, tipo nós. Tem que ler. Não tem jeito de você falar entender o sínodo, porque a grande maioria depredou a Laudato Si. Por quê? Porque ficou a ideia agora assim, tal. Estão falando por aí assim, que o Papa está falando de uma espiritualidade universal, cósmica, da Mãe Terra, sabe? Jogando no pontificado lama para dizer que o Papa está ferindo a tradição, que o Papa está se afastando dos ideais cristãos. Então veja que aqui nós temos uma campanha
intencional. Eu quero que as pessoas fiquem bem preparadas. E eu gostaria que os bispos acordassem logo. Essas campanhas são intencionais, pretexto religioso, mas a causa do fundo, o fundamento é político. Político partidário. Tá? O pretexto é religioso. Então, a conversão ecológica, a igreja está falando faz tempo. Significa que nós temos que nos preocupar com a casa comum. A preocupação ecológica significa esse mundo, a criação, esse mundo saiu das mãos de Deus. A Amazônia é uma preocupação da igreja, está no coração da igreja, como está a preocupação com o destino da humanidade. A igreja é participante do destino da humanidade. Nós não podemos nos sentir como alguém paralelos ao destino da humanidade. A destruição do meio ambiente tem repercussões também na vida dos discípulos de Cristo e, por consequência, na vida da própria igreja. Então é gente que pensa a fé a partir de uma visão parcial daquilo que seja as consequências da nossa fé. Nossa fé tem que iluminar também as questões ecológicas. É que a gente está com o assunto da Amazônia muito latente agora, né? Inclusive, hoje a gente teve um pronunciamento do presidente de manhã, né, na ONU. Ele tocou nesse assunto também, sim, né? Sim. E, inclusive, a questão da Amazônia, você está falando da questão ecológica como um todo e a questão da sociedade, né? De quem também depende da Amazônia, que vive na Amazônia. A gente sabe da morte de povos indígenas, a gente sabe de missionários católicos, como a Dorothy Stang, né? Que morreu em causa da Amazônia. Então, a gente tem missionários, a gente está entrando no mês missionário agora, né? A gente tem missionários que estão na Amazônia tentando trabalhar em prol não somente de um consumo, de uma depredação exagerada em prol do financeiro, do lucro, né? Mas também em prol dos povos indígenas, né, que estão lá. É um sino do... Eu vim para a primeira parte, eu gostei da citação bíblica, né, do instrumento Labores. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E aí o documento fala, por exemplo, da água, da vida, o sentido que isso tudo tem para nós, a água como fonte de vida. E o que a gente percebe? Que a preocupação da igreja com o menos favorecido não pode ser confundido ou resumido a uma bandeira de partido ou uma bandeira de tendência política. A igreja fala disso desde todo sempre. Papa Paulo III, no período ainda da colonização, 1500, 1500 e pouco, ele escreve dizendo uma carta duríssima, dizendo aos colonizadores espanhóis, ao rei de então, olha, os católicos que estão escravizando os indígenas. Foi ameaçado, inclusive, com uma bula de excomunhão. Então, gente, preocupação com os indígenas, eu estou falando Papa Paulo III. Eu estou falando no período da colonização. Se vocês quiserem, o Denzinger tem um texto que o Papa escreve dizendo ao rei, ao imperador, e queria que ele avisasse os colonos. Olha, chegou aos meus ouvidos a triste notícia de que tem católicos escravizando, roubando as terras indígenas dos habitantes nativos. Gente, 1500 e pouco. Agora vocês me falar que isso é novidade da igreja. Aliás, eu vi uma entrevista do cardeal Carlos Rumes, né? E ele estava junto com alguns representantes do governo também para elucidar da parte da igreja algumas questões que surgiram aí nesse meio. E ele dizia, a igreja e o exército estão presentes. São as duas únicas instituições que estão presentes em várias partes da Amazônia. Então, a Amazônia não é uma desconhecida para a igreja. A igreja está presente ali, inclusive do lado dos mais fracos, do lado dos povos da Amazônia, porque é verdade que a ecologia integral, quando o sínodo fala de ecologia integral, não dá para pensar uma igreja que está pensando na Amazônia pensando em árvore. Está pensando também na árvore, mas existem povos lá. Existem inteiras comunidades. Então, por que fala ecologia integral? Porque diz que o homem, o ecossistema, ele possui também uma dimensão antropológica. Tudo está interligado. Tudo está relacionado. Danos ao meio ambiente repercutem na vida da comunidade e, por sua vez, essa comunidade, o homem, pode interferir nesses ecossistemas. Então, é uma igreja inserida no meio. Tem gente que quer uma igreja que vive no quê? No mundo da lua. Não, é uma igreja que coloca os pés no chão, está no mundo, embora não seja do mundo. Isso foi um conselho que nosso Senhor deu aos seus discípulos.
mas vocês estão no mundo. Tem gente que acha que só não são do mundo e esquece que a igreja está no mundo. Esquecer as duas coisas é perigosa. Qualquer uma das duas é perigoso. Esquecer que nós não somos do mundo, isso falou o Cristo, Jesus Cristo, mas nós estamos no mundo. Né? Então, não tem como a igreja não sofrer, não se envolver com essas grandes questões que afligem, os grandes problemas que afligem a Amazônia e seus povos. Agora, padre, o senhor está falando que o sínodo ele é uma reunião para os bispos e tudo mais, né? Só que dessa vez, pelo menos, né, que eu estou vendo mais esse assunto, a gente vai ter pessoas também, né, para ajudar a refletir, por exemplo, especialistas em clima e tudo mais. Ou seja, a igreja também não fica só no pensamento da oração, da inspiração do Espírito Santo, mas também do concreto da ciência, né, das pessoas que estudam, e tem outros representantes também, né? Com certeza, até no Concílio Vaticano II, são chamados na época, né, os ouvintes, mas agora essas pessoas ganham cada vez mais espaço dentro do sínodo, inclusive pessoas de outras religiões, porque é um sínodo ecumênico. No final, gente, a votação fica por conta dos bispos. São os bispos que entregam o final. O que seria o final? O resultado, porque sínodo é sínodo dos bispos, tá? Que fique bem claro, é sínodo dos bispos, que é um conselho provisório, porque o Papa convoca de quando ele quer assim, que chama-se extraordinário. Vamos supor que tem uma emergência de um tema e o Papa precisa de um conselho, porque se trata de um tema muito polêmico, problemático, de uma situação emergencial. O Papa pode convocar um sínodo sobre qualquer assunto na hora que ele quiser. Então, quem nas redes sociais está combatendo, dizendo a asneira, de dizer contra o sínodo, você pode discutir o quê? As ideias que estão presentes no instrumento Labores. Está aberto para discussão de todo mundo, mas tem gente dizendo o sínodo vai acabar com a igreja. Aliás, essas frases chavões já é um indício que você está diante de uma fake news. Né? Primeira característica, né? Eu vejo esses vídeos, quando você vê ele, você sai dali com vontade de matar alguém. Todo esse vídeo que você sai dali com ódio de alguém, pode ter certeza que você está diante de algo que vai acabar nos destruindo, porque é um reino dividido contra si mesmo. Então, é a dinâmica interna, psicológica desses vídeos que você vai entrando, né? E vão dizendo meia-verdades. Hoje tem a possibilidade de você pegar, por exemplo, a fala da pessoa aqui, fora de contexto. Você termina o vídeo com ódio, né? Você quer ir lá enforcar o Papa. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Não basta o fato de que nós não conhecemos. Existe um sistemático, eu vou repetir, sistemática campanha difamatória contra o sínodo. Então a gente não precisa ter medo, o Espírito Santo não abandonou a igreja. Então essas discussões são levadas ao Santo Padre, mas a igreja entrou num processo sério, não é fictício, não é simbólico, de fingimento de escuta. Não é igual aquele casal que fala assim, né? Olha, na hora do diálogo, na hora da briga, fala que está dialogando nada, um está fingindo que está escutando o outro. Porque enquanto você está falando, eu já estou preparando a réplica. Isso não é escuta. A igreja quer uma escuta sincera dos povos, das visões das ciências, das inúmeras pessoas que opinam, né? Então, nesse sentido, não precisamos ter medo que o sínodo, os bispos são muito bem assessorados. A igreja tem 2000 anos, né? Não é você que descobriu a roda, que acha que tem as chaves de Pedro que vai, né? Os bispos estão muito bem assessorados, sem contar que o grande assessor do Espírito Santo, dos bispos é o Espírito Santo. Eu sou um homem de fé, né? Para a igreja agora como um todo, para a gente encerrar, a expectativa desse sínodo, como nós cristãos católicos, apostólicos romanos, né, estamos na expectativa. Olha, se fala muito de que esse sínodo, não tanto pelo conteúdo, mas o seu formato, cada vez mais sinodal, vai criar o quê? Um novo paradigma. Eu não diria nem um paradigma. Um novo clima na igreja, que é aquela terceira conversão que eu falei. Nós vamos criar uma igreja que vai ter que se acostumar com debates, com consultas, com conversas. E o fato de que a igreja se detenha sobre uma região, veja, nós já tivemos sínodo sobre a África, sobre a Europa, eclésia em América, eclésia em Europa, eclésia em África, eclésia em Ásia. Todos esses são uma espécie de grandes sínodos que refletiram sobre essas regiões geograficamente localizadas.
mas nos dizem que a Amazônia vai servir de modelo, digamos, para o debate de questões circunstanciais, de questões circunstanciais, localizadas, mas que de certa forma têm uma repercussão universal. Então, eu acredito que, por exemplo, a discussão sobre ordenação possível, ordenação daquelas comunidades que passam às vezes um ano sem o padre, de ordenar catequistas, ministros que já servem essas comunidades, homens casados, que por sinal não é nenhuma novidade na igreja, a igreja já tem no Oriente padres católicos casados, né? Outra, quando alguns padres vieram isso com Bento XVI, muitos pediram para vir da igreja anglicana, o Papa aceitou, eles estão casados, continuaram com as suas famílias e agora são padres católicos. Não é o centro da discussão, de repente, os bispos vão sentir que essa proposta não passa ainda de uma proposta, seja algo que no fundo não seja plausível, não seja operacional, mas só que uma decisão dessa é claro que teria repercussões, né? O que a gente não precisa é cair no alarmismo. O Espírito Santo não abandona a igreja. Mas se preocupa, né, e sopra, né, nos corações abertos, e a gente espera que de fato, né, os nossos bispos, os nossos cardeais, sabemos, né, são pessoas de Deus e sejam inspirados de fato pelo Espírito Santo. Padre, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com o senhor sabe disso, né? Porque quando a gente conversa, gente, é um embate, né, Padre? O senhor fala, eu falo e a gente conversa bastante. Antes de encerrar, eu vou pedir para o senhor uma bênção, pode ser? Muito bem. Eu Pode olho ser para sentado. onde? Ali. Aqui Pode ser sempre, sentado, né? uhum. Então, muito bem. Olha, eu gostaria que, por intercessão daquela que é toda de Deus, né, a Imaculada, que não oferece obstáculo à ação da graça, que ela seja a intercessora nesse momento para que chegue até você a bênção que você está precisando na sua vida, para você resolver aqueles problemas ou encontrar aquela luz que o seu coração está buscando. Desça sobre você, sobre os seus projetos, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos com a frase então agora do nosso santo de hoje. Ter coragem diante de qualquer coisa na vida, essa é a base de tudo. Santa Teresa d'Ávila. Gostaram do nosso tema de hoje? Coragem, meus irmãos! E vamos juntos batalhando para construir a verdade, né, em nosso meio. Um beijo grande para você, para sua família. Obrigada por você que esteve conosco hoje. Amanhã nós voltamos às 1h45. Padre Evaldo vai estar com a gente para rezar por você e com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.